E aí, Vinícius, vamos começar esse negócio aqui? Tô doida para fazer umas perguntas assim para essa galera, Matheus, Juliana, Tiagão. Vai responder bastante, Bora né? começar. Podemos? Vamos começar. Vamos agradecer primeiro aí todo mundo que está online, que veio prestigiar a gente, e agradecer vocês que toparam aí participar do bate-papo hoje. Obrigado, valeu mesmo. E pode tocar aí, Larissa, tá com você. Então tá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Robin, fiz parte da turma 02. Estou aqui hoje para tentar puxar o conhecimento dessa galera aí, só time de peso, Ju, Tiagão, Matheus. Então, quem tiver interesse, tiver pergunta para fazer, mande aqui no chat. Eu vou deixar o primeiro agradecimento aí ao professor Vinícius pelo convite. Agradecer aí alguns professores que estão online, e o Flávio, o Guidetti, né? Guidetti que nem era professor na época que eu estava lá, mas com certeza é uma pessoa de peso aí no time docente da UFTM. E vamos lá. Eu vou deixar, então, alguns minutinhos para cada um de vocês se apresentarem, falar quando vocês entraram na faculdade, que turma vocês são, a trajetória que vocês tiveram lá dentro, o que vocês estão fazendo hoje, a carreira de vocês, o que vocês pensam para o futuro. Então, bem brevezinho aí, uns de três minutinhos, para a gente começar logo esse bate-papo. Vamos lá, começando com a Ju. Opa, e aí, galera? Prazer estar participando dessa live, contribuir um pouquinho com a minha experiência dentro da faculdade. Bom, minha história começou assim, né? Eu sou da turma 01, assim como o Tiagão. Quando a gente chegou lá era mato, literalmente era mato. Ainda nem tinha, né, a sede construída, estudamos lá no CE por um tempo, depois no ICTE1, e depois que passamos para outra sede. Então, a gente começou do zero, né? Já logo no primeiro ano, a gente manifestou vontade de já abrir os projetos de extensão, né? Alguns professores se ofereceram para isso, entre eles o professor Shimano, o professor Israel, que foi quando eu procurei, né, mais com algum grupo de alunos, o professor Israel, para a gente tentar montar o projeto de extensão do aerodesign. E assim nós fizemos. No ano de 2011, a gente correu atrás, montou o projeto, correu atrás de patrocínio. Depois, no segundo ano, 2012, a gente já conseguiu participar da competição. Não fomos tão bem, mas a gente já sabia que fazia parte, né? A gente estava no início ainda. E fiquei até o ano de 2013, quando eu fiquei como capitã, no último ano. Ao mesmo tempo, participei de monitorias dentro da faculdade, iniciação científica, e no ano de 2014 tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos na época do Ciências Sem Fronteiras, né? Que foi uma oportunidade excelente, né? E assim que eu retornei, eu já estava finalizando o curso, né? Eu já tinha 4 anos de faculdade, então faltava um ano para eu terminar a faculdade e fiz TCC com o professor Vinícius, e já era uma intenção minha de partir para a área acadêmica, né? Foi quando, assim que eu retornei do intercâmbio, eu comecei a procurar oportunidades, né, de universidades que oferecessem curso de mestrado, e eu optei por ir na USP, né, de São Carlos, que tem o curso lá de engenharia, e tinha a área de aeronáutica, dentro do curso de engenharia, era uma das áreas de concentração. Por já ter mexido com o projeto de aerodesign, era uma das vontades de seguir, né, um pouco esse caminho. E aí fui para lá no ano de 2016 para 2017, fiz o projeto dentro dessa área, trabalhando com otimização, métodos heurísticos, e conhecendo um pouco mais desse tema, fiquei interessada em dar continuidade no doutorado. Eu pesquisei quais universidades que ofereciam mais estudos sobre esse tema, e vi que tinha um professor na UF, que é o professor Francérgio, meu atual orientador, que está trabalhando com isso, né? Com programas de controle ótimo, otimização, métodos heurísticos. E agora, no início de 2019, foi quando eu entrei no doutorado na UFO. Então, agora estou começando o segundo ano de doutorado. Então, aí na luta, na correria. Isso aí. É isso aí. Bom demais.
Bom, vou passar então para o Matheus falar um pouquinho da trajetória. Obrigada, Ju, pelo compartilhamento. Imagina. Fala aí, galera. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus, para aqueles que não me conhecem. Eu tenho 23 anos e, primeiramente, eu gostaria de agradecer que eu estou muito feliz em poder fazer parte desse grupo. Que, em meio de tantas outras pessoas, tantos outros nomes, poderiam estar aqui no lugar que eu estou e eu estou representando todo o time. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o mais novo aqui da turma, eu sou da turma 06. E, atualmente, vamos ver até onde que vai acabar esse cenário que a gente está passando. Eu sou estagiário da Bosch e trabalho com FEA, que é a simulação em elementos finitos, e a gente utiliza o software ANSYS lá na empresa, na Bosch. E eu não sei se eu falei, eu sou estagiário da Bosch. E a gente realiza simulações de natureza estrutural, térmica, dinâmica, harmônica, drop test, são vários tipos. Então, basicamente, eu atuo na criação e validação de modelos de peças do segmento automotivo. São as galerias de combustível, a famosa flauta, bicos hidráulicos, bomba de combustível, módulo, enfim, peças desse segmento que envolvem combustível no carro. A demanda não é a mesma como essas partes da automotiva, porém, às vezes chega algumas simulações, alguns serviços das peças de ferramentas da Bosch, que é a parte de Power Tool que a gente chama lá, que várias pessoas já ouviram falar. Então, basicamente, a Bosch Campinas, onde a gente trabalha, envolve peças automotivas e a parte de ferramentas. Mas a gente está focado no núcleo de simulação do automotivo que presta serviços para as outras áreas. E um pouco da minha trajetória durante a graduação, eu participei por 3 anos do Projeto Baja, que foi uma caminhada muito fera, eu pude aprender e vivenciar diversas situações. Eu iniciei no projeto em 2016, no Freio, onde eu pude vivenciar bastante situações também, e fui adentrando ao Baja, ganhando um pouco mais de experiência e passando em outros cargos. Eu fui também do CAI, que é o Cálculo Estrutural, e é uma coincidência que é a área que eu atuo hoje, e foi algo que eu sempre quis fazer, mesmo sabendo que é um mercado muito restrito e difícil de entrar. E após essa fase de CAI meio que em paralelo, eu acabei assumindo a liderança da capitania da equipe, que foi um grande passo, um desafio muito grande também, que nada seria possível se não fosse com a ajuda de toda a equipe, um conjunto atuando junto. E também, no meio disso tudo, eu desenvolvi uma iniciação científica com o professor Shimano, focada também em análise e simulação, envolvendo o freio do Baja em elementos finitos. E eu pude contar também com a ajuda de um grande amigo, que foi uma peça fundamental para estar desenvolvendo essa iniciação científica. E por parte acadêmica mesmo, algo que eu sinto falta, que eu acho que é de extrema importância, é a parte que a Juliana falou do intercâmbio, e eu não tive a oportunidade de participar na graduação por conta de corte de ciências sem fronteiras e etc. Mas isso ainda é possível devido a Bosch oferecer programas de intercâmbio, então acho que ainda tem algo para poder me desenvolver lá na frente, e é algo que todos devemos buscar, tá sempre tentando dar um passo a mais na onde a gente está, tirando proveito dessa situação. Basicamente é isso. Super legal, obrigada, Matheus. Vamos falar um pouquinho mais para frente, mas parece que está bem trilhado na área de simulação, hein? Vamos ver, né? Tá bom, Tiagão, sua vez agora. Por favor, falar um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Ribeiro, também sou da turma da Ju, da 01, da mecânica. Quando a gente chegou, tudo era mato mesmo. A faculdade foi se desenhando durante o nosso curso, o início do curso. No início, quando eu entrei para a faculdade, eu estava bem naquela dúvida, né, se eu fiz a escolha certa ou não, de estar entrando na primeira turma. E, cara, hoje eu olho para trás tranquilo e acho que foi fantástica a decisão, porque eu não participei só da construção do curso, como eu pude opinar e participar efetivamente da construção do curso. Eu participei da montagem da metade dos laboratórios que tem hoje na faculdade, e eu achei isso uma experiência muito bacana e que me agregou futuramente, que eu vou comentar mais para frente com vocês na empresa.
Dentro da faculdade, não sei se foi em 2000, agora não me lembro se foi em 2011 ou 2012 que eu entrei para o Baja. E aí peguei a doença do Baja e fiquei lá desde então. Fiquei até 2014, quer ver? Foi até julho de 2014 que eu fiquei no Baja. Só queria saber de Baja, então era faculdade e Baja. Não busquei outras coisas. Eu acho que nesse aspecto eu errei, porque eu podia ter feito igual o Matheus, que é tocar uma iniciação em paralelo, que é muito bacana, e aconselho as pessoas a fazerem isso. Em agosto de 2014, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, fiquei lá até dezembro de 2015, que também é uma experiência, assim, que eu acho que todo mundo tem que ter. Eu fiquei 1 ano e meio por conta do Ciências Sem Fronteiras, mas se você tem a oportunidade de ficar lá 1 mês, lá eu falo em qualquer país no exterior, é interessante que seja o inglês para ajudar, porque também é muito importante. Mas se você tem condições de ficar lá 1 mês para fazer intercâmbio e melhorar o inglês, faça, sem medo, faça. Foi uma experiência que agregou bastante, eu tive a oportunidade de fazer estágio lá, fazer várias disciplinas que não são da nossa grade comum aqui, então eu cresci bastante lá. Voltando, antes de eu ir para lá, eu também fiz um pequeno projeto de extensão junto com o professor Ricardo, de acústica, que foi muito bacana também. Eu não consegui desenvolver até o final, eu participei só da primeira etapa da parte do levantamento teórico do problema, mas já foi uma experiência muito válida. Voltando de lá, eu fiz alguns projetos, não foi associado à iniciação científica nem projeto de extensão, foram alguns projetos de parceria da empresa Júnior com a VLI, que eu pude participar, que também eu achei bem bacana essa interação com a empresa. E concluindo as matérias, eu pude fazer um estágio fora de Uberaba, né, não tendo mais matérias para tocar. E eu, buscando estágio, acho que todo mundo que já procurou estágio, bate aquele desespero tá acabando o tempo, precisa conseguir logo, e aí fazendo 2, 3 projetos de extensão, fui chamado por uma empresa, CBA. No meu primeiro momento foi, o que é isso? Foi uma indicação de um amigo nosso que está assistindo a gente aqui agora, o Vitor Leonardo, que ele fez parte do primeiro talk de vocês, então vocês conhecem bem ele. Ele estava, pela empresa dele, prestando serviço na CBA, e aí comentaram, gostaram do perfil dele, pediu para ele indicar alguém, ele me indicou, fui lá, toquei daqui de Uberaba para Sorocaba para fazer entrevista, comecei a fazer estágio lá. É uma empresa, para quem não conhece, chama Companhia Brasileira de Alumínio, é o maior complexo de fabricação de alumínio que eu acho que do planeta, porque é a fábrica onde recebe a bauxita e entrega um catálogo de mais de 100 mil perfis de alumínio, produto final. Então, todo o processamento é feito dentro da planta. Por isso se torna o maior complexo, porque as outras são com produção separada. Lá não, é praticamente 4 fábricas trabalhando junto, como uma só, CBA. Eu entrei como estagiário de manutenção lá, não era minha área-alvo, quando eu estava terminando o curso. Mas eu estava naquela ansiedade, era o estágio que eu precisava fazer, era uma empresa gigante, a CBA faz parte do grupo Votorantim, então era uma oportunidade que eu não queria deixar passar. Entrei para o estágio, o contrato era de 2 anos, o que é padrão para essas empresas grandes, 1 ano extensível para mais 1 ano. Fiz no meio do estágio, pintou a oportunidade, com 7 meses eu fui efetivado. Aí, desde então, eu tive algumas promoções, hoje eu saí da manutenção, hoje eu estou na parte operacional. Eu estou como engenheiro de operações pleno. Praticamente não executo tanto engenharia, mas é mais a parte de gestão, coordenação, que era uma área que eu via totalmente a Lari na área, não me via na área. E hoje eu estou aqui fazendo isso. Então, vai acontecendo e você vai aproveitando as oportunidades. A minha carreira tá sendo mais ou menos assim. E é isso. Tem mais algumas coisas picadas, mas a gente vai falando. Com certeza. Temos aí mais um tempinho. Muito obrigada, Tiagão. Bom, então eu vou me apresentar agora de verdade.
como eu falei no início, sou a Larissa Robin, sou da turma 02. Dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas. Então, comecei no Baja, fiz lá toda a parte de soldagem do Baja, ajudei os meninos um pouco, até com o Tiagão e o Vitinho, no Powertrain. Em seguida, veio a ideia de fazer a Semana de Engenharia Mecânica. Então, fui lá, juntei algumas pessoas que tinham interesse nessa parte também, idealizei e conseguimos colocar em prática a primeira SEMEC. A segunda SEMEC também estava ativa lá. Depois, nesse meio tempo, veio o Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, que a gente foi atrás de toda aquela documentação para criar, para levantar dinheiro e tudo mais. Veio um projeto de extensão junto com o Ricardo na área de acústica, mas eu tive que interromper para poder participar do Braftec. Então, eu consegui essa bolsa do Braftec, que eu acredito que hoje ainda existe na UFTM, acho que é a única que ainda tem, né, de projetos para ir para fora do país. Foi algo super interessante. Se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouquinho disso. E quando eu retornei, eu fiquei mais 6 meses, eu acredito, em Uberaba, terminando algumas matérias. E aí consegui passar no estágio na General Motors, na área de ruídos e vibrações, lá em Indaiatuba, no campo de provas. Então lá eu ainda tinha 2 matérias para fazer, aí foi dando aquele desespero, e agora faço estágio, faço matéria. E aí eu consegui fazer essas 2 matérias na UFABC, então 2 vezes por semana eu saía de Indaiatuba e ia para São Bernardo. Fiz lá, consegui terminar a tempo, mas quando o estágio acabou, deu aquela, né? E agora? Aí veio a notícia que não iriam efetivar, e aí bate aquele desespero real, né? Mas eu tive a grande sorte de conseguir entrar na Renault. Hoje eu entrei em uma área que não tinha nada a ver com redes de vibrações, entrei numa área de engenharia de documentação, bem específico dentro da indústria. E aí, depois de 1 ano e meio nessa área, eu me mudei, fui contratada, né? Eu entrei como terceira na Renault, isso é importante falar, e fui efetivada depois de 1 ano e 5 meses para trabalhar na engenharia de testes e validações. Então, hoje, eu sou responsável pela validação de todos os carros. A gente tem toda uma equipe, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar com todos os carros para ter um conhecimento bem abrangente do mercado como um todo. Faço validações de todos, são 26 sistemas que a gente divide, né, o carro, então tem que saber desde ergonomia, ruídos, vibrações, tudo, éclairage, em francês não dá, né, toda a parte de iluminação e tudo mais, e estou lá ainda, então quem tiver interesse também em saber disso, eu vou mediar essa conversa, mas estou aqui à disposição para responder algumas perguntas. Bom, então vamos começar com essas perguntas aí, que eu tô afiada hoje, hein? Vamos lá. Eu queria saber, o Matheus, acho que é o mais novo aí que passou por um processo seletivo agora, e porque esses outros aí é tudo mais velho aí de casa, nem lembro mais essa memória aí. Mas eu queria saber como é que foi para você, Matheus. E claro, estou brincando, mas os outros também podem opinar. Essa participação nesse processo seletivo, como que foi se destacar nesses processos e tudo mais. A Bosch é uma super empresa, né, internacional, multinacional. Então, queria saber um pouquinho dessa experiência. Bom, vamos lá. Só comentando, com o Tiagão, eu cheguei a fazer o processo seletivo lá na CBA. No finalzinho, acho que eu cheguei a ser aprovado, não fui nos finalmente, porque eu já tinha sido aprovado na Bosch, então... Mas quem sabe a gente poderia ser colega de equipe aí. Mas vamos lá. No começo de 2019, o primeiro semestre, eu estava com poucas matérias. Eu sabia que eu ia meio que sobrar no final do ano para estágio. Então, eu já comecei a ir dando tiro para tudo quanto é lado, né? Vagas.com, vai moer na lista do Vagas, acha outro site, põe engenharia e vai mandando para tudo quanto é lado. É muito difícil no começo dar alguma resposta, mas chega uma hora que começa a vir bastante coisa ao mesmo tempo, e marcando o processo seletivo em cima de prova e tendo que responder formulário, fazer carta de apresentação, é uma bagunça, é uma loucura. A sorte é que eu estava com pouca matéria, mas fazendo TCC também, então estava bem dinâmico o semestre.
E como que eu me preparei para isso? Eu via que no começo, sei lá, as cartas de apresentações, os formulários que tinham que fazer eram um conteúdo que eu não dominava. Então eu fui pedindo ajuda, fui estudando, vendo vídeo na internet. Tem uma pessoa aí por trás que tem grande parte nisso, me ajudou muito, me ajuda até hoje. E com certeza me preparar, me autoconhecer, o autoconhecimento foi fundamental para eu ter passado. O processo seletivo foi, não sei se todo mundo conhece, provavelmente não, porque tem gente que ainda não está na época de participar, mas foi um processo comum. Primeiro, ele foi feito pelo Vagas. Inclusive, direto tem coisa aberta da Bosch aí, e foi eu e mais uma menina da produção, os primeiros 2 da UFTM a entrar na Bosch. Então, a gente espera que abriu várias portas aí para a galera para estar dando continuidade lá. É um processo bem simples, simplório, preenche pelo Vagas e vai avançando as etapas. Aí tem os testinhos de inglês, teste de lógica, e por fim, no intermediário, o famoso vídeo da Bosch, que eles dão um teminha lá, ou pedem para falar um pouco sobre você. E no meu caso foi para contar um pouco sobre a minha história em inglês e depois falar de forma criativa porque eu queria ir para Bosch, podendo ser inglês ou não. Aí eu me preparei bastante, fiz vários vídeos, fui aperfeiçoando, trocando ideia com uma professora minha de inglês para ver se o inglês estava bom, o conteúdo estava legal, e enviei o vídeo. Aí, após toda a resposta, após todo o processo, eu tive a resposta que o vídeo foi aprovado, e vem a parte do painel dos gestores e toda aquela parte presencial. E aí, novamente, eu fiquei nervoso, tive que me preparar totalmente de novo para um conteúdo totalmente diferente do vídeo. E a gente tem que fazer um pitch, se apresentar, algo semelhante ao que a gente fez agora, porém com, sei lá, 10 gestores te olhando, mais 40 moleques na mesma sala, todos com muitas experiências. E depois tem a dinâmica, e no final sobra para um painel com os gestores selecionados. Acho que, no geral, os processos que eu participei são, na grande maioria, nesse perfil. Mas, ao meu ver, acho que o segredo é se preparar bastante, se autoconhecer e tentar, às vezes, não fazer algo diferente, mas mostrar quem você é mesmo e fazer de uma forma bem feita, não levar nas coxas achando, eu vou passar porque isso, ou eu não vou passar por causa daquilo. Mas sim confiar em você mesmo. Super legal aí, obrigada por compartilhar. Ju, não sei se você quer, como é que foi seu processo seletivo para o doutorado, se teve algo, ou até para o mestrado, né? O pessoal que sai da faculdade já quer engatar em algo na parte acadêmica, compartilhar algo com a gente. Certo. Como eu falei para vocês, quando eu fui para o intercâmbio, eu já tinha terminado o 4º ano da faculdade. Então, lá, praticamente, eu fui fazendo matérias que eram interessantes, matérias práticas, que eu podia ter contato em laboratório. Então, eu fiz matérias dentro da área de engenharia aeroespacial, que é o que tinha lá, e engenharia mecânica. Inclusive, eu fiz um estágio dentro do departamento de engenharia mecânica, no laboratório de manufatura e design. E isso me ajudou, na época, a validar o estágio. Então, até, inclusive, naquele momento, não era possível validar o estágio que era feito no exterior, né? Então, eu já estava conversando com o professor Ricardo, que se ofereceu para ser o meu orientador de estágio, e assim que eu retornei no Brasil, a gente entrou com todo o processo dentro aqui da UFTM para a gente conseguir fazer essa validação de estágio. E como eu falei para vocês, eu já tinha ideia de ingressar no mestrado, assim que eu terminasse a faculdade. E eu fui percebendo que no caso, por exemplo, da USP, que foi onde eu escolhi a universidade, lá funciona o seguinte: 70% da nota é prova e os outros 30% é currículo. Então, nesses 30% estão englobados monitoria, iniciação científica, intercâmbio, publicações. Então, eu percebi que como era importante a gente já vir desenvolvendo atividades dentro da faculdade, projeto de extensão também, como vocês mencionaram, o Bajo, a ERA, a Fórmula, tudo isso contava pontuação. E aí, no caso da USP, tinha a prova, que dentro da prova tinha 10 conteúdos dentro da engenharia mecânica que a gente vê no curso inteiro, como cálculo, álgebra, resistência dos materiais, dinâmica, só matéria tranquila, né?
Então, assim, eram 20 questões, você tinha que fazer 10, né? E aí, só que já fazer 10 já era muito difícil, né? Mas, enfim, e aí eu já vim com essa ideia. Então, de forma que meu último ano da faculdade foi estudando para esse concurso, né? E, ao mesmo tempo, desenvolvendo o meu TCC, né? E aí eu procurei o professor Vinícius, nós desenvolvemos um TCC, eu desenvolvi um TCC em parceria com um colega meu na época, né, que aí a gente conseguiu fundir, né, um TCC só, que foi até muito bom nesse sentido. E aí eu consegui terminar dentro de um ano, já validei o estágio que eu tinha feito no exterior e prestei, né, a prova da USP. Então eu percebi, como eu falei para vocês, que como essa trajetória dentro da faculdade, com esses projetos que eu desenvolvi, foram fundamentais também para conseguir uma boa nota. Mas no primeiro momento, quando eu entrei na universidade, eu entrei como aluna especial. Então, o que acontece com um aluno especial? Você tem um número de vagas X e você não consegue ainda preencher dentro daquele número, né? Eu não lembro na época se era 15 vagas ou alguma coisa assim, eu fiquei bem próximo. Mas aí eu continuei, aí o que eu fiz? Como aluno especial, eu fui puxando o máximo de matérias que eu podia e prestei o concurso de novo. Então, já no outro semestre, eu entrei como aluna regular. Então, eu já tinha eliminado as matérias, que foi bem mais tranquilo para mim, faltavam poucas matérias, e fui tocando o projeto. E, ao mesmo tempo, à medida que eu fui desenvolvendo o mestrado, eu já estava com a ideia de continuar no doutorado. Só que eu estava procurando algo um pouco mais diferente, porque no mestrado foi um direcionamento muito específico no meu projeto. Eu queria abrir um pouco o leque. Então, como eu estava trabalhando com otimização, métodos heurísticos, eu queria abrir um pouco mais de forma que eu pudesse aplicar em diversas áreas. Porque trabalhando, por exemplo, com controle ótimo, métodos heurísticos, eu consigo aplicar em diversas áreas. Problemas dentro de administração, problemas dentro da engenharia química, problemas dentro da engenharia mecânica. E é isso que eu queria, porque eu queria que me desse mais oportunidades. E aí durante o mestrado, eu fui vendo como que era o processo seletivo da UFO também. E lá é 100% currículo, não tem prova. Só que aí, o que acontece? Por ser currículo, você tem que estar desenvolvendo bastante coisa. E, novamente, contou iniciação científica, monitoria, o intercâmbio, projeto de extensão, publicações. Então, tudo isso foi somado. E, inclusive, na UFO, eles conseguem até validar também experiência no mercado. Então, se você tem carteira assinada, trabalhando dentro da área de engenharia, isso também vale pontuação para você no processo seletivo. Então, assim, sempre eu procurava estar um ano na minha frente, né? Tentando ver quais os próximos passos que eu tinha que tomar, o que eu precisava fazer, para que desse certo, assim que eu tivesse terminado uma atividade, já dar sequência na próxima. Então, por isso que eu consegui linkar a graduação, no mestrado e no doutorado. E agora eu já estou pensando lá na frente, o que eu vou fazer também, assim que terminar o doutorado. Surgiu aqui uma perguntinha aí do Bruno Simões Barini, que ele pergunta, a nota do ENAD, do curso de Engenharia Mecânica, influenciou muito na sua nota para mestrado e doutorado, ou não teve nenhuma ligação? A nota do ENAD na UFO vale sim, eles consideram. Então, lá, inclusive, tem critérios de pontuação positiva e negativa. O que significa isso? Por exemplo, se eu conseguir formar em 5 anos, eu tenho, vamos supor, 5 pontos. Se eu demoro 6 anos para formar, ele vai descontando, meio ponto. Demorei 7 anos para formar, 1 ponto. Entendeu? A nota do ENAD é a mesma coisa. Faculdades que têm nota do ENAD baixa, a pontuação é mais baixa também. Por exemplo, nota do ENAD 3, vale 2 pontos. Na nota do ENAD 5, 4 pontos. Então, por isso que é bom vocês estudarem o regulamento também do processo seletivo, para vocês verem quanto que vale. As publicações, depende, eu publiquei num simpósio, eu publiquei numa revista, entendeu? Foi numa semana da engenharia mecânica, algum evento dentro da universidade, cada um tem pontuações diferentes. A nota do ENAD influencia, mas não é o principal. O principal é o que você vem desenvolvendo. São projetos, é iniciação científica, tudo isso. E tudo tem que ser comprovado, né? Você tem que mandar documentações. Então, não adianta você falar, participei de um projeto. Tá, mas cadê a documentação? Você tem que enviar e comprovar. Certo,
tem que ter uma palavrinha que a gente usa muito na Renault, é antecipação, então você tem que saber onde você quer chegar e já se preparar desde o início e pensar em todas as possibilidades e vai que vai. Exato, ainda mais concurso público, você tem que estar sempre um passo à frente. Você tem que entender do regulamento, dos pontos principais, os pontos fortes dentro do regulamento que vão te fazer ganhar mais pontuações ou ganhar menos. Então, você tem que estar sempre preparado. De forma que, igual, por exemplo, quando eu terminar o doutorado, eu não posso esperar terminar o doutorado, e agora, o que eu vou fazer? Não. Já vamos olhando quais concursos vão estar abertos, o que eu posso fazer, será que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Entendeu? Tem que analisar o cenário, isso é muito importante. Legal. Obrigada, Ju, pelo compartilhamento aí. Bom, agora eu vou direcionar uma pergunta para o Tiagão. E aí eu queria saber, Tiagão, você comentou aí com a gente que entrou na CBA no estágio, logo foi efetivado, depois passou por algumas promoções, né? Parabéns já desde já. E eu queria saber como é que é o trabalho lá na CBA, e emendando também já um gatilho de uma pergunta que fizeram na live passada, e muitas vezes, né, totalmente relacionada a essa pergunta, é o seguinte: a gente sempre tem que desenvolver algum estudo, projeto, que no caso a gente não tem domínio, ou tem algo muito básico, né? E mostrar esses resultados para os seus superiores, como você já teve algumas evoluções de carreira, eu acho que você já teve que mostrar bastante coisa. E o que a faculdade te agregou nisso, né? Alguma matéria, algum método de estudo que você desenvolveu durante a faculdade, coisas desse tipo. Então, fala um pouquinho do seu dia a dia, dessa parte aí de mostrar a questão de resultados, por favor. Legal. Bom, vamos começar eu entrando estagiário. Não é aquela coisa maravilhosa, assim, pelo menos não foi comigo. Você chega lá, aí aquele monte de gente tratando bem, aqui é empresa e tal, aqui. Aí chegou, sentou. 1, 2 semanas, todo mundo vai conversar com você, vai brincar com você, mas ninguém vai te dar nada pra fazer. E aí, a real todo mundo te olha como concorrente. Empresas grandes, tem, lá na CBA, por exemplo, tem 6.500 pessoas. 6.500 pessoas que trabalham lá desde muito novo. E todos eles almejam um cargo de engenheiro. E aí chega um cara de outro estado, estagiário de engenharia, e vamos dizer assim, mais próximo da vaga que eles. Então, o pessoal não te enxerga muito bem. Mas tudo bem, é assim, a vida é assim e a gente se adequa. Eu tive que buscar meu espaço lá, buscar trabalhos para desenvolver, para poder mostrar o meu potencial como estagiário lá dentro, né? Aí fui criando algumas oportunidades, fazendo algumas parcerias lá dentro e desenvolvendo projetos. A maioria dos projetos, coisas que eu não tinha visto. O meu primeiro projeto dentro da fábrica foi um sistema de despoeiramento, que é tubulação de exaustão e filtro de manga. Mas aí, assim, a faculdade não te ensina como fazer, mas ela te ensina onde procurar. E aí, fiz o que a gente faz o curso todo. Sentei minha bunda lá e comecei a estudar tudo sobre esse assunto. Montei o projeto, apresentei e fui ganhando espaço. Nenhum estagiário na CBA foi efetivado com menos de 1 ano. Eu fui efetivado lá com 7 meses. Então, faça essa metodologia que funciona. Aí, beleza, consegui ser efetivado. Não se frustrem com algumas situações, por exemplo, tudo em empresas de médio e grande porte é orçamentado. Então, eu entrei em fevereiro, eu fui efetivado em setembro. Ou seja, o orçamento de 2017, que era o ano que eu estava lá, tinha sido feito no ano anterior, não tinha a vaga de engenheiro já para eles me efetivarem e eu já entrar. Aí eu fui efetivado como técnico. Eu entrei como técnico de manutenção pleno. Aí eu fiquei como técnico até março do ano seguinte, até março de 2018.
que aí quando já entrou a vigência do novo orçamento, existia a vaga de engenheiro júnior lá, e aí eu passei a ser engenheiro de manutenção júnior. Nesse cargo, já é uma coisa bem mais direcionada. Eu tenho equipe, eu tenho áreas ou projetos que eu tenho que desenvolver, tomar conta. No caso, eu estava na área de sustaining e modernização. Eu tinha verbas e eu tinha que desenvolver projetos do zero, análise crítica, payback, definir os ganhos do projeto. Aí eu acompanhava a aplicação, entrega do projeto e o acompanhamento dos ganhos do projeto. Eu fiquei por 9 meses neste cargo. Em 9 meses eu consegui entregar os projetos que estavam planejados para mim. Eu consegui propor novos projetos. Tive a oportunidade de participar do começo de um projeto que é o futuro da fábrica hoje. Esse projeto já está amplamente entregue, aplicado, e vai começar só a expansão agora. E eu participei do começo desse projeto, que foi muito bom para mim. E aí, com 9 meses de engenheiro júnior, eu fui promovido para engenheiro de operações pleno, que eu sairia da área de manutenção, que eu estava tomando conta de projetos da manutenção, e viraria o gestor de 3 áreas produtivas na fábrica. Foi uma mudança de paradigma para mim gigantesco, porque eu sempre me vi dentro da faculdade, minha expectativa sempre foi P&D. Eu queria ver P&D, trabalhar com pesquisa, gosto demais. E aí eu fui para a CBA porque era o estágio que me chamou, e assim, é igual o Matheus falou, cara. Você tá naquela pilha, eu preciso de um estágio, aí você entra. No dia que eu fui lá levar minha documentação para a CBA, 3 empresas me ligaram me chamando para fazer estágio. No dia que eu estava na porta da fábrica. Então, assim, eu não arrependo do estágio que eu fiz, gosto demais de trabalhar na CBA. Mas se você tem um caminho bem direcionado, você quer isso, é isso que eu quero para minha vida e pronto, tenha calma, tenha planejamento, nos moldes que a Ju falou, enxergue a longo prazo. Se prepare para o que você quer e espere que vai dar, vai chegar. E no que eu estou fazendo hoje, eu sou basicamente um gestor, eu faço engenharia ainda, mas eu não posso dedicar todo o meu tempo em engenharia, porque senão as áreas param. Sou um gestor hoje de 112 pessoas, são 3 áreas que rodam 24 horas por dia. É uma pressão bem grande, mas é um crescimento pessoal muito grande, que eu até aconselho todo mundo a ter uma experiência de gestão. Eu acho que a Lara está tendo experiência de gestora de pessoas, né? Por mais que você não seja a gestora direta, as pessoas trabalham com você e você responde por elas. Então, é uma pressão bem diferente do que a engenharia entrega para a gente. Mas é assim, em grandes empresas, todo engenheiro vai ser um gestor. Todo cargo de engenharia lá você vai ser gestor. Você vai ser gestor de técnicos, você vai ser gestor de operadores que estão aplicando o seu projeto. Então, tenham essa visão também, não se isolem com relação à gestão de pessoas. É interessante buscar mini cursos, algumas coisas pequenas assim, mas que já vão te traçando uma ideia. Não deixa para aprender em cima da hora, igual eu, não. Teve mais uma pergunta, Lara. Qual que era a segunda? Desculpa. Era se alguma matéria da faculdade ou algum método de estudo te ajudou a lidar com esses desafios, né, essas mudanças de áreas aí tão rápidas, e adaptação e tudo mais. Teve sim. Sabe, todo mundo que está no grupo da mecânica, sabe aquela listinha com os contatos dos professores? Salva. Guarda ela. Eu liguei muito pro Vinícius, eu liguei para quem? Eu acho que eu liguei pro Paulo, eu liguei pro Ricardo, eu acho também. Os outros alunos que eu tive contato, busquei bastante. Fora, eu acho que o crescimento na faculdade também foi... As matérias sempre ajudam, cara. Sempre assim, eu não sei. A hora que você começa a ler, vem tudo na sua cabeça. Então, não apavora. Sim, Mas com certeza. metodologia direta não, foi mais na parte
Network. Acho que, pelo menos para mim, o que mais o que contribui ainda muito é a agilidade de raciocínio, assim, né? Então, aí você ter aquela perseverança de ir atrás do raciocínio e chegar até o resultado que você busca ou espera, né? Isso aí, realmente, a faculdade, a UFTM, ela traz muito isso, me trouxe muito, não sei se para os outros também é assim. Muito obrigada aí pela resposta. E já tem uma perguntinha aí querendo saber se lá na CBA tem gestão de talentos. Não sei se você hoje trabalha já com seleção de pessoas e tudo mais. Tem. O processo seletivo até que o Matheus participou, hoje os coordenadores e engenheiros na minha área de operações participam da etapa final, que eu acho que é a etapa que o Matheus ia participar, que é basicamente o que ele passou na Bosch. São várias pessoas, vários gestores, você se apresenta, fala da sua história, fala do que você almeja, e o pessoal avalia, tem alguns debates internos lá, entre pessoas da área, e faz as escolhas. Que era o conselho que eu tenho dar para quem vai participar disso. Não se limite. Fala. Na minha entrevista no processo que eu participei para pegar esse cargo de pleno, eu não era uma expectativa, porque lá dentro da fábrica tem uma regra. Você só pode ser promovido a cada 1 ano no mesmo cargo. Eu quebrei essa regra 3 vezes. Tá quebrando vários paradigmas lá na CBA, hein, Tiagão? Que isso? Então, só que você tem que falar, cara. Na minha entrevista, tinha uma pessoa lá chama DHO, mas é uma pessoa do RH, fazendo a entrevista comigo, e o gerente da vaga na minha frente. E ela virou para mim e perguntou assim, onde você se vê daqui 5 anos? Dentre as carreiras lá estabelecidas, onde qualquer pessoa se vê que vai querer assumir essa vaga hoje, daqui 5 anos, é como gerente. E ela perguntou isso para saber se as pessoas iam ter coragem de falar que é isso, esse é o planejamento. E eu fui o único que respondi. Daqui 5 anos eu me vejo como gerente. Boa. É isso então, aí. não se limite. Às vezes o teste é testar a sua ousadia mesmo. Você vai falar a verdade, e é isso. Você tem que trabalhar com a verdade. É isso que você quer, é isso que você vai atrás. Com certeza. Bom, parabéns aí por todo esse crescimento. E vamos continuar ligando para os professores. Inclusive, já entrou mais professora aí, a Júlia, o Israel está aí também comentando. Então, é isso aí. Agora eu vou direcionar uma pergunta para o Matheus sobre a questão. Hoje você está numa empresa, fazendo um estágio numa empresa super bem conceituada, e você acha que ter feito uma faculdade federal te ajudou a chegar nesse ponto ou não? Então, a Bosch lá, ela meio que não... Durante o processo seletivo eu senti muito isso. Tinha muita gente pesada de faculdades particulares, ali mais da região. E o que acontece? Esse pessoal de faculdade particular, muitas vezes eles estudam à noite e trabalham, fazem estágio durante o dia, durante todo o curso. E isso acaba que enriquece muito o currículo deles na parte de experiências. Às vezes essas experiências são empresas grandes, no caso lá de Campinas tem muita empresa perto, então o pessoal tinha estágio e trabalho, mesmo que seja de técnico, em grandes empresas. E tinha algumas pessoas da Unicamp e poucas da Unesp e eu da UFTM, de federal e estadual. O resto era tudo particular. Isso, acho que tinha uns 30, 40 moleque e uns 5, 6 de federal só estadual. Então, isso foi muito discrepante. Então, a Bosch meio que não pode diversificar e acaba ficando no 0 a 0. Porém, o que eu senti na parte dos gestores com a escolha é que os gestores eles vieram de faculdades particulares, de faculdades federais, porque são um pessoal já mais velho, 30, 40 anos, e antigamente os engenheiros, na maioria, se formavam em faculdades federais e estaduais. Então, eles acabam dando preferência para alunos desses que seguem esse caminho, porque eles já tiveram essa experiência. Então, que foi o meu caso, meu gestor acabou me escolhendo, não foi por causa disso, mas por causa que a minha trajetória foi bem semelhante à dele. Não foi a faculdade em si que fez ele escolher ou não.
Mas eu acho que a Faculdade Federal ela oferece muito mais conteúdo de matéria em si e algumas outras experiências que os alunos de faculdade particulares não têm a oportunidade de ter. Mas, independente disso, tem muitos colegas meus de trabalho lá que são de faculdades particulares e são excelentes profissionais. Então, acho que não é uma regra, vai muito mais da pessoa se dedicar, de buscar ter um caminho bem traçado e definido do que a faculdade em si. Bom, muito bom, isso aí. Obrigada aí pela resposta. Bom, vou continuar aqui com as perguntas do chat. Então, pessoal, bombardeia aí de perguntas. Estou pescando algumas aqui, conforme vai aparecendo. E aí eu vou voltar para a Ju, uma pergunta até um pouco difícil, acredito. Então, vamos lá. O Leandro Moraes perguntou o seguinte: estou como aluno especial na Unesp Guaratinguetá, e a aceitação da banca é a apresentação da tese. Qual você acha que seria o fator que impactaria mais na aprovação? Não sei se por acaso... Bom, é preciso estudar como que funciona o processo seletivo deles. No caso, por exemplo, eu não tive que apresentar um projeto oralmente, vamos dizer assim. Tipo, no mestrado eu não precisei apresentar projeto nenhum no processo seletivo. Já no doutorado, eu precisava de apresentar um projeto de tese. Só que o projeto de tese era escrito em, sei lá, no máximo 10 páginas, eu enviava para a banca e a banca analisava. Só que quem me ajudou a fazer foi o orientador, porque foi bem no início quando eu entrei, né? Então eu ainda estava me familiarizando com o tema e tal. Mas é como se fosse uma mini dissertação. Você vai colocar a introdução, quais são os seus objetivos, em que aquilo vai contribuir na área acadêmica, né? Quais são os pontos fortes, o que é o diferencial daquele seu projeto, né? A metodologia que você vai usar no projeto que você vai desenvolver. Agora, no caso da Unesp, eu não sei como que funciona, eu não sei se ele precisa apresentar isso para a banca, de impressionar de alguma forma. Aí, se ele puder até passar essa informação, aí é igual eu falei, tem que analisar o processo seletivo de cada universidade, que é diferente, né? Com certeza. Bom, e também tem que ter muita proximidade com o pessoal, os professores, né? Principalmente quando você está como aluno especial, tem que aproveitar dessa oportunidade aí de já estar conhecendo os orientadores e correr atrás dessas informações, né? Dessas dicas, digamos. Falou tudo, Lari, porque uma falha minha do mestrado é que, por exemplo, eu analisava, vamos supor, os orientadores, os possíveis orientadores, apenas pelo currículo. É muito importante que você analise como eles são, né, o relacionamento deles, como eles são com os alunos, como é a dinâmica deles, porque cada professor é diferente, cada professor tem um ritmo, e isso influencia diretamente no desenvolvimento do seu projeto. Tem professores que, por exemplo, gostam de trabalhar só presencialmente, outros eles já são mais flexíveis, conversa por Skype, WhatsApp, são mais, né, flexíveis nesse sentido de trabalho. Outros mais participativos, cobram mais, outros são mais tranquilos. Então, é preciso você analisar também isso, como que é o professor, conversar com os alunos, eles vão te dar uma boa orientação nisso, porque eles estão vivendo aquilo tudo. Então, eles vão dizer quais são as disciplinas legais que você pode fazer, quais são os possíveis orientadores que você pode procurar e conversar, né? Como ele está como aluno especial, eu acredito que ele ainda tem a chance de ver isso, né? Não está definido ainda para ele. Muito bom. Larissa, Oi. Eu queria fazer uma pergunta que rolou aí na live também, e que eu acho que serve para todo mundo, você também pode ajudar a responder, que é com relação à gestão de tempo, pessoal. Tanto na época da faculdade, como que vocês faziam para gerir o tempo de vocês e conciliar com as atividades de extensão, pesquisa, Baja, Aero e tudo mais. E também agora na empresa, como que está a questão de gestão de tempo. Esse é um tema recorrente, pessoal. A gente vê que os alunos tem alunos que têm muita dificuldade com essa questão, então se vocês puderem dar alguma dica aí para eles, vai ser bem valioso. Você também pode responder aí, Larissa. Sem vida social.
Essa eu vou responder, então, hein, Vinícius? Não, peraí. A Lari vai responder, mas eu vou introduzir a Lari para responder essa pergunta. Tá, e depois eu falo um pouquinho também. Vamos lá. Eu participei de Baja, eu participei das duas SEMECs, né? A Semana de Engenharia Mecânica. E que mais? Eu participei do projeto do Ricardo, eu fiz alguns outros projetinhos e tal. A Lari Robin é um monstro. Ela participava de tudo, de todos os cursos, e ela dava show em todas as coisas que ela participava. Como ela fazia isso? Também gostaria de saber com vocês, Larissa Robin. Que isso, Tiagão. Levantou muita bola. Não é bem assim, gente. Vamos lá. Bom, eu acho que eu sempre gostei de fazer muita coisa. Então, isso, a primeira coisa, você tem que ter o perfil e ter a vontade. Porque, e você precisa começar a se desapegar do perfeccionismo. Então, é ótimo melhorar a cada dia, mas aprenda a errar e aprenda com os erros. Então, lá na primeira SEMEC, quando eu fui fazer, se eu não me engano, teve uma greve, bem um mês antes da SEMEC. E aí você fica, meu Deus, e agora? Eu vou cancelar? Não vou? Vou ir atrás de outros patrocinadores? Vão cancelar? Não vão? Falei, cara, não sei, vamos lá, vamos ver. E conversando muito com o time. Então, essa questão de trabalho em equipe, de poder se apoiar também nas pessoas e ser apoio de pessoas, isso engrandece muito. Você aprende muito. Teve uma época, assim, eu acho que eu estava em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, e além disso eu ainda estava como embaixadora da França lá na UFTM, então eu tinha que ficar uma tarde lá respondendo perguntas, ajudando o pessoal nos processos do Graphtec, de outros processos também para a França. É bem complicado, e aí foi uma época que realmente demandava muita energia, muita mesmo. E, por vezes, isso faltava um pouco nos estudos. Apesar de eu não ter falhado, né, na faculdade, nas matérias, tinha hora que a gente tinha que deixar um pouco a vida social, como a Ju falou. Mas eu sempre gostei do barzinho também, não vou negar, era festeirinha e tudo mais, ainda sou. É muito difícil. Hoje, no meu dia a dia atual, como a gente trabalha com os projetos, né, dos veículos, a gente tem um time muito preciso, que não pode atrasar, porque a gente sempre trabalha no planning de trás para frente. Então, a gente tem a data de lançamento do carro e a gente vai voltando quase sem folgas e precisa trabalhar naquilo. Todos os milestones que a gente chama, né, são os marcos do projeto, a gente tem as nossas entregas e a gente acaba aprendendo com a experiência, né, com o time em si, o que a gente vai ter que demandar mais energia, o que a gente vai ter que envolver, e principalmente o que eu tenho aprendido muito é a delegar as coisas. Então, não delegar como para pessoas abaixo de mim, mas para o time como um todo, sabe? Pedir ajuda, querer usar da experiência do outro que já passou por aquilo. Então, isso ganha muito tempo e ajuda muito a resolução de problemas. Então, a gente ter humildade de conseguir falar, olha, eu tenho dificuldade disso, tenho dificuldade daquilo, e eu preciso da ajuda de vocês, fiquei sabendo que você já trabalhou num projeto parecido, preciso dessa ajuda. Então, isso ganha-se muito tempo. E a gente vai se organizando com a experiência, vai acontecendo, né? Ju, se você quiser falar um pouquinho aí também do seu dia a dia, né, na parte mais acadêmica, sua gestão de tempo, tanto na faculdade quanto hoje no seu doutorado, acho que é uma questão bem interessante, as pessoas saberem, né, como é que é esse dia a dia, como é que você gere todo esse estudo, projeto, tese, tudo isso. Certo. Agora, eu até confesso que durante o mestrado e doutorado, o fluxo de atividades é bem menor do que na época da graduação. Agora, vamos dizer que eu consigo ter até os meus finais de semana livre, dá para conseguir gerenciar bem nisso. Porque, geralmente, tanto no mestrado quanto no doutorado, você gasta o primeiro ano fazendo as disciplinas, você pega 4 disciplinas no primeiro semestre, mais 4 no segundo semestre. No mestrado é até menos, eram 3 no primeiro semestre, 3 no segundo. Então, é bem mais tranquilo quando você se compara com 8 disciplinas, né, na graduação, em um único semestre. E agora, no segundo ano de doutorado, eu tenho a minha semana livre para estudar, fazer a minha revisão bibliográfica, ler bastante artigos, trabalhos, mas eu determino, né, eu estipulo horários de trabalho.
vou trabalhar, sei lá, das 9 até as 7 da noite, até as 8 da noite, e eu tento fazer isso, assim, regularmente, né? Não posso ficar me boicotando, né? Hoje eu vou acordar mais tarde, amanhã acordo mais cedo. Não. Coloque uma disciplina que é fundamental para você gerir, né? E além do mais, agora, junto com o meu doutorado, eu também estou fazendo um curso de especialização de segurança no trabalho, EAD. Isso também tem sido bem bacana, que aí eu também inseri no minha grade aqui os estudos do curso EAD, que também são tranquilos de fazer. Você tem, em média, 3 capítulos para ler por semana, eu aproveito os finais de semana para ler esses capítulos, fazer as atividades online, e aí dá certo. Mas o período mais crítico mesmo foi durante a graduação. Como que você falou, Glari, eu também sempre fui uma pessoa que gostei de buscar atividades lá dentro. E eu acho que a gente teve muita sorte, e como a gente foi da primeira turma, da segunda turma, a gente teve a oportunidade de explorar, né? De ir atrás. E não tinha ninguém na nossa frente para criticar, falar não vai dar certo, não faça. Então a gente estava assim com uma tela em branco para ser pintada. Então a gente foi pegando mais atividades, cada vez mais. Eu comecei, vou pegar monitoria. Beleza, deu certo. Vamos inserir o aero. Beleza, deu certo. Agora vamos inserir uma iniciação científica. Chegou num ponto que no ano de 2013 eu era capitã do aero, estava fazendo iniciação científica, estava estudando para a prova do TOEFL, que era para o intercâmbio. Então eu tinha as aulas, né, do TOEFL e estava também fazendo simulados para a prova do TOEFL. E fora da faculdade eu dava aulas particulares também. Com as aulas particulares eu ganhava uma grana, com essa grana eu pagava o curso de inglês, até que chegou no ápice ali de 2013, eu estava assim, nossa, não aguenta mais, eu vou surtar, né? Mas logo em seguida já veio o intercâmbio, no intercâmbio deu aquela relaxada, porque é tudo muito novo, tudo muito diferente. Então, o período do intercâmbio, como o Thiago falou, é um período muito gostoso, você está em contato com uma outra cultura, uma outra universidade, as universidades são lindíssimas, extremamente organizadas, você dá vontade de você sentar num banco e ficar só admirando de tão lindo que é, né? Os cursos muito bem organizados, então acabou que nesse período de intercâmbio foi o momento que eu relaxei, mas quando eu voltei, já voltei também com tudo, que aí era o quê? Era o TCC, era já planejar para o mestrado, mas gente... Aí vocês devem estar pensando, meu Deus, como que dá conta? Minha vida social, como é que eu faço? Não tem como. Engenharia é um curso complicado e complexo. Exige uma cota de sacrifício. Vai ter momentos que você vai ter que abdicar de um feriado, final de semana. Às vezes, aqueles seus amigos de outros cursos vão estar reunindo para fazer um churrasco, vão te ligar. Vem cá, vamos tomar uma cerveja. Você vai ter que falar, não posso, eu tenho uma prova amanhã, tenho que estudar. Não, mas só um pouquinho. Não posso. Então, tem esses momentos que vocês vão ter que aprender a falar não. Mas isso não significa que vocês não vão sair para ir numa festa, não vão viajar, não vão descontrair. É preciso vocês colocarem alguns ciclos, né, de estudo. Por exemplo, vocês vão passar por uma semana de prova, 2 semanas de prova. Beleza, estuda pesado durante essas 2 semanas de prova, depois você pega, sai, vai no cinema, vai namorar, vai numa festa. Mas durante essas 2 semanas, estude pesado, vá até de madrugada, se dedique. E outra coisa importante que a Lara falou é que vocês não estão sozinhos. Montem grupos de estudos. Eu acho que isso foi fundamental também, né, Tiagão? A nossa turma era muito unida. Então, a gente se reunia para estudar. Mas a galera, assim, empenhada mesmo. Não era para reunir e ficar batendo papo só, não. Bora fazer os exercícios, bora estudar e tal. Tinha hora que dava uma paradinha, conversava, mas a gente era focada, a gente agarrava mesmo, sabe, as atividades. Se precisasse ir até 3 horas da manhã, a gente ia, não tinha problema. Na época do aero, quantas vezes eu virei à noite dentro da oficina, vi o sol nascer aí na UFTM, que é lindíssimo também. E aí exige essa conta de sacrifício, não tem jeito, gente. Às vezes, durante esse período, vocês vão pensar, poxa, eu estudo das 8 às 6, queria chegar em casa e descansar. Não, gente, às vezes não vai dar. Vocês vão ter que sacrificar um pouquinho, vai ter que estudar até de madrugada, mas lá na frente vocês vão colher os frutos, vai valer a pena. É um período que passa rápido, gente. Eu sei que quando a gente está vivendo esse período da graduação, parece que não vai terminar nunca, que é extremamente cansativo. Mas depois que termina, vocês vão ver que vai valer a pena.
E quanto mais você se dedicar, melhor, porque aí, né, não tem as dependências, não vai atrasando o curso. Aí Isso os aí. ganhos são maiores, né? A gente vai aprendendo, né? Também tem hora que a gente pega uma DP, aí a gente vê o que Claro, faz, aí volta, aí faz de novo, aí se ferra, aí começa tudo de novo. exatamente. Faz parte também, faz parte. Mas o mais importante é dedicar-se ao máximo, gente. Todo mundo pegou já uma DP, fiquem tranquilos, isso faz parte em curso de engenharia, tá bom? É bom errar na hora que tá na faculdade, depois o preço fica mais caro. Exatamente. E muito obrigada, Ju, por compartilhar. Eu queria perguntar agora para o Matheus, uma pergunta do Aurilo, grande professor aí, Aurilo. Com relação ao conhecimento, já que você está aí fresquinho o conhecimento da faculdade na cabeça, com relação a esse conhecimento, né, que você obteve nesses anos de faculdade, como é que ele está colocado na sua atuação profissional? Dentro do estágio, né, e como é que você também, acho que você vê muito o pessoal da engenharia lá trabalhando e tudo mais, você consegue fazer essa correlação com o material que você usou, né, durante a faculdade, todos esses ensinamentos que foram feitos? Então, como eu tô alocado na parte de simulação, acaba que muitas vezes eu tenho que abrir um livro, puxar uma equação e verificar alguma coisa para ver uma condição de contorno que seja, propriedade material. Me deparei com muitos desafios da parte de materiais aí, que é coisa que a gente acaba passando em branco e usa demais, e pelo menos na parte que eu tô. Mas o que eu mais vi de desafio foi coisas que não eram da faculdade e o pessoal tá cobrando. Por exemplo, algo que eu tô vendo que tem muito para surgir no mercado é a parte de automação, de machine learning, inteligência artificial, que não é uma competência de engenheiro mecânico, mas eles estão cobrando bastante da gente para fazer automação de processo, rotina de simulação, para buscar automatizar ao máximo as nossas funções. Então, não é um conhecimento adquirido na faculdade, e entra na parte que o Tiagão falou, que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e já aprendemos a estudar, vamos aprender a estudar uma coisa nova para tentar evoluir. Mas com matérias da faculdade, o que eu mais vejo de deparo mesmo é a parte de resistência dos materiais, e materiais em si, alguma coisa térmica, alguma coisinha de dinâmica, não é coisas profundas, muito loucas, não, uma formulazinha ou outra. Mas o meu maior desafio mesmo está sendo coisas que a gente não vê na mecânica. Entendi. Bom, nunca vai ser o suficiente, independente da grade de qualquer curso, a gente sempre tem alguns desafios. Tiagão, quer falar alguma coisa sobre esse tópico aí? Não, o Matheus tocou num assunto importantíssimo, cara. Inteligência artificial, indústria 4.0. Todo mundo que tiver, aproveita esse episódio triste aí do corona e tal, dá uma pesquisada na internet, começa a ler sobre isso. Eu fiz um curso recentemente pela empresa. Não é um bicho de 7 cabeças, está longe disso. Na verdade, a inteligência artificial é mais trabalhosa de você usar no início, em se organizar, em questão de dados e tal, do que, de fato, aquela coisa monstruosa que se pinta, Skynet e tudo mais. Não é tanto assim. Então, é interessante todo mundo ler um pouco sobre isso, porque vai tirar essa premissa, e são coisas que provavelmente grande parte das pessoas que estão aqui hoje vão ouvir falar disso numa entrevista, vão ser questionados quanto a isso numa empresa, e é interessante quebrar esse paradigma, entendeu? Você saber como funciona. Existem aplicações simples de inteligência artificial, que é previsibilidade das coisas. E é isso que as grandes indústrias estão focando, que é você ter situações na sua planta onde acontece um determinado tipo de falha e você perde em produtividade. E aí, com a inteligência artificial e instrumentação juntas, você torna as falhas previsíveis e você pode se antecipar a elas. Então, esse é o grande ponto da inteligência artificial da indústria 4.0 nas grandes plantas, e acho que é interessante agora aproveitar a oportunidade. Tem muito material na internet, muita aula, tem muita faculdade disponibilizando pequenos cursos sobre isso, então é interessante.
ir atrás disso, que é importante mesmo e tá passando batido. Boa, Matheus. Eu até queria puxar... perdão, Matheus. Rapidinho, então o site que alguém comentou no grupo lá de WhatsApp, o Data Science Academy, ele fornece um cursinho, um treinamento bem grande de Data Science, de Python, de inteligência artificial, vale a pena, quem quiser estar conferindo aí. Depois eu mando o link lá. Boa. Sobre esse assunto em específico de inteligência artificial, até eu queria puxar um gancho, que é o que eu venho desenvolvendo no mestrado e doutorado, que muitos podem questionar, né? Em que sentido o mestrado e doutorado pode te ajudar nesse sentido? Eu procurei um tema que justamente você tem uma aplicação, igual o Thiago falou, nessa indústria 4.0, né? Que é a parte de otimização evolutiva que eu estou trabalhando. Porque a inteligência artificial, vocês vão ver que ela é dividida em tópicos, redes neurais, learning machine learning e computação evolutiva. E o ano passado eu tive a oportunidade de participar de um processo de trainee da Vale, e que eu cheguei até a etapa de entrevista. E era justamente para falar da indústria 4.0, onde ele colocava uma situação e que a gente tinha que falar sobre inteligência artificial, em que ponto ela poderia entrar para ajudar no processo. E aí isso foi uma experiência muito grande, porque eu gosto muito de participar desses processos seletivos de trainee, mesmo que não consiga, às vezes, chegar até o final, mas eu vi que como a minha área de pesquisa também está relacionado com o que o mercado está pedindo no momento. E esse vai ser o futuro. Vocês vão ouvir falar muito em indústria 4.0, inteligência artificial, e já está sendo cobrado isso nos processos seletivos, então é bom vocês também se informarem. Tem muito material na internet, no YouTube, que vocês já podem estar dando uma olhada, vídeos, tem cursos, tipo igual o Coursera, tem muitos cursos oferecidos que você pode fazer gratuitamente e entender melhor sobre esse assunto, que vale a pena mesmo e é super atual. Boa. Bom, eu só queria lembrar, pessoal, o Jarcinho vai mandar aí no chat um link para vocês responderem o feedback do que vocês estão achando, que vocês acharam, né, no final dessa live. A sua opinião, se você tem se você quer ver outros assuntos aqui para as próximas lives, tudo que você achou de bom e de ruim para a gente poder melhorar a cada semana. E agora, voltando um pouquinho, né, aqui, voltando nas perguntas que surgiram, o Guilherme Feliciano fez uma pergunta, que é o seguinte: como foi o processo de escolha da área de atuação no mercado de trabalho? Foi surgindo durante o curso, à medida que faziam as disciplinas, ou já tinham algo em mente desde os primeiros períodos? E essa eu peguei para responder, porque eu já mudei de área pra caramba. Eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma metalúrgica antes de entrar na faculdade. Então, eu sempre tinha aquela questão do chão de fábrica na minha cabeça, toda aquela produção e tudo mais. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma paixão por solda. Então, eu entrei no Baja e consegui ajudar bastante a equipe nesse ponto. Depois, chegou um professor, né, específico dessa área, eu logo fui atrás dele para ver se eu conseguia desenvolver algo de iniciação nesse ponto, e foi indo. Aí eu falei, bom, é isso que eu vou seguir, né? De repente, chegou lá a parte de estágios, e você começa a mandar currículo para todo lado, começa a dar desespero, você começa primeiro na área que você quer, e depois você vai abrindo, porque começa a bater o desespero. E aí, de repente, eu fui para a área de ruídos e vibrações. Tinha feito alguns meses de projeto de extensão com o Ricardo de ruído, e aí falei, meu Deus, né? Até eu liguei para outra Larissa Pique, que sempre trabalhou com isso na faculdade, falei, o que eu faço? Para onde eu começo? Me fala um curso, porque meu estágio começa daqui 2 meses, eu não sei nada de ruídos e vibrações. Ela, calma, vai devagar, é só um estágio, você vai aprender. Depois disso, como eu falei lá no começo, eu fui para uma área de engenharia de documentação, que é aí já dentro da Renault. É uma área, gente, que é impossível ser abrangida dentro da faculdade, porque é algo completamente individual de cada empresa. Vocês podem olhar exemplos na faculdade sobre Bill of Materials, que é uma lista de peças, né? Que na internet mesmo, no Google, você não tem exemplos sobre isso. Tipo, é um exemplo bem bobo, eu não vou explicar aqui o que é isso, mas é uma forma que as empresas se organizam para linkar engenharia,
supply, compras, fábrica, processo, tudo isso é dessa parte de engenharia de documentação. Então, era algo que eu nunca tinha me preparado, mas que o raciocínio lógico da engenharia me ajudou muito a seguir, a destacar dentro dessa área. E depois disso, eu ainda mudei para outra área, que é a engenharia de testes e serviços. Então, isso complementa também um pouco a pergunta do Aurilo, que ele pergunta, né, o conhecimento da universidade, o que eu aloco dentro da atuação profissional. Então, hoje, como eu tenho que avaliar o carro como um todo, e resolver problemas, e avaliar, dar notas, e comparar com outros, com toda a parte, né, do mercado, eu uso muita coisa da faculdade, os conceitos, principalmente na resolução de problemas, a gente tem que ir muito a fundo para você achar um item lá que está dando um diagnóstico errado, um consumo a mais, um desgaste de peça. Então, eu uso muita coisa, eu tenho esse privilégio, mas hoje eu não trabalho com concepção de peça. Então, eu não trabalho com resistência de materiais, como o Matheus falou, né, de realmente saber a espessura certa ou a espessura errada, mas eu consigo, com a base que a engenharia me deu, hoje eu consigo resolver muito mais problemas do que antes. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto. Tiagão? Eu sempre quero, né? Não, eu acho que a questão do como escolher a área dentro da faculdade. Cara, não tem segredo, não tem receita. Você escolhe uma coisa que você gosta dentre as coisas que você conhece. Você tem que conhecer alguma coisa para gostar ou não. E aí a gente entra dentro da faculdade, o que a gente conhece? Porra nenhuma. A gente, de fato, da área a gente conhece nada, não tem como você conhecer. Então, o que eu falaria para vocês? Explora tudo que a faculdade tem para te oferecer. Projeto de extensão, iniciação científica, vai atrás de tudo. Tá sobrando um tempinho aqui, caça uma empresa e faz um estágio de, 6 horas na semana, sabe? Porque você tem que ter as experiências, tudo é válido, para o bom e para o mal. Então você tem que ter as experiências para que no final, quando você chegue lá, para quem pretende entrar na indústria, empresa privada, a sua porta de entrada principal é o estágio. Então, na hora que você chega na decisão do estágio, já tenha isso em mente, se você quer uma área definida ou não, e qual área é. Então, aproveite o tempo da faculdade para experimentar várias situações, vários projetos, visitar empresas e ter a experiência de chegar no final e ter uma decisão mais precisa do que você quer. Eu acho que algo muito legal de pensar de falar, né, que a gente tem que escolher o que a gente vivencia e gosta. Porque, por exemplo, quando eu fui para a França, né, lá na Extra-Bretagne, tinha 2 opções de curso. Uma era arquitetura veicular. Se alguém da Renault me assistir, vai ficar bravo comigo, porque eu falei, Deus me livre, eu não quero fazer esse negócio de carro de jeito nenhum, não quero ir para essa área. E a segunda era a parte de modelagem. Então, a parte de simulações e tudo mais. Aí eu falei, simulações é o futuro, né? Eu vou seguir isso aí que vai ser top, né? O FTM não tinha muito essa parte na minha época. É isso aí. Fui lá, comecei a fazer o curso, comecei a me envolver com isso, não conhecia. E para mim foi péssimo. Eu detestei. Eu odiei. Eu consegui trazer o diploma de Master 2 lá, que é o equivalente a um mestrado, mas é algo que eu falei, eu nunca mais quero trabalhar com isso. Eu não consigo viver nesse ambiente de ficar, testa, vai, vem, não vai, muda isso, muda aquilo, faz a malha de novo, volta a malha. Não consigo. Então, quanto mais a gente testa, ou quanto antes a gente se expõe a essas oportunidades, mais pronto a gente está quando a gente tem que realmente escolher algo. Então, realmente, isso que o Tiagão falou faz todo sentido, né? E eu queria também falar um pouquinho da minha experiência. Assim como você, Lari, antes de entrar na faculdade, eu comecei a fazer engenharia mecânica numa faculdade particular, e eu estudava à noite. E já logo eu comecei a fazer o estágio na Black & Decker. E, igual o Thiago falou, a gente começa a escolher de acordo com o que você conhece, mas quando você chega dentro de uma fábrica,
você se depara com várias situações diferentes que você não tinha imaginado. Então, nesse estágio, nos 6 primeiros meses, eu fiquei no chão de fábrica, ali no setor de fundição e ferramentaria, conhecendo como que era o funcionamento desses 2 setores, fazendo o cadastramento dos maquinários, as instruções de operação de cada máquina, aplicando 5S, e logo depois surgiu uma vaga interna para o setor de qualidade, onde eu ia trabalhar diretamente com os engenheiros. E dentro desse setor de qualidade, a gente ficou com a parte de produtos que davam falhas, né, ao sair da fábrica. E a gente tinha que rastrear essas falhas, se a falha acontecia por mau uso do cliente, se a falha acontecia por um erro da assistência técnica, ou se era por um erro da própria produção daquele produto. Então, era um momento bastante interessante, porque eu podia associar tanto um trabalho administrativo, quanto também um trabalho laboratorial. Então, eu estava sempre indo no laboratório, fazendo os testes, era meio que um trabalho de CSI, tipo, a gente recebia o produto e a gente tinha que fazer uma perícia em cima do produto para ver da onde que partia a falha, se a falha era do cliente, da assistência técnica, ou se era da empresa. E se a gente detectasse que a falha era da empresa e era recorrente, a gente conseguia fazer alteração na linha de montagem. Às vezes era a forma como o operador estava montando, às vezes era a forma como uma peça estava sendo injetada, que estava incorreta ou calibrada. Já chegou momentos da gente parar um lote inteiro que estava no estoque pronto para sair. Então, foi uma área totalmente diferente que eu trabalhei. Depois entrei na UFTM e aí dentro eu fui trabalhar com outras coisas. E no intercâmbio, quando eu fiz estágio, eu trabalhei dentro do laboratório de manufatura e design e eu fui mexer com impressora 3D, com Mastercam, né, com CNC, que já foi outra coisa totalmente diferente. E tudo isso vem somando, né? Foram áreas que eu gostei demais, todas elas, mas que cada uma me contribuiu de uma forma. Tudo é bagagem. E agora, no mestrado e doutorado, trabalhando com controle ótimo, otimização e métodos heurísticos, que pode ser que isso venha me agregar quando eu entrar em alguma empresa ou quando eu prestar um concurso público e eu possa aplicar também todos esses conhecimentos. Então, na área de engenharia é muito dinâmica. Hoje você está num setor, de repente você recebe uma promoção, vai para um setor totalmente diferente. Hoje você está trabalhando no chão de fábrica, amanhã você está trabalhando com gestão de pessoas. Então, você tem que se adaptar com isso também. Com certeza. Bom, eu queria agora direcionar uma pergunta especial para o Vinícius, professor, que não vai escapar dessa sem uma perguntinha. Então, vamos lá. Vinícius, está ouvindo aí? Estou ouvindo, posso falar. Então, vamos lá. O Gabriel Alencar perguntou, gostaria de saber de vocês quais seriam as principais habilidades que um engenheiro mecânico deve ter para se destacar no mercado. Cursos, certificações que enriquecem o currículo. E eu estou te perguntando isso porque eu sei, bom, a gente já sabe aqui que muitos ex-alunos ligam para você, e também que você tem vários amigos no mercado de trabalho, que você continua conversando, tendo esse contato, e eu acredito que também deve trocar bastante experiência. Então, se você puder falar um pouquinho disso. Então, até na semana passada teve uma pergunta parecida com essa, e eu acho que foi muito bacana hoje, porque vocês complementaram muito aquilo que a gente falou lá, e que foi um dos principais pontos que eu destaquei. Que, assim, resumindo, eu acho que hoje o caminho é o que vocês acabaram de falar, é a indústria 4.0, automação, área de simulação. Então, peraí, rapidinho, tem um menino chorando aqui. Então, eu também acho que a área de manutenção é o caminho, uma das grandes portas de entrada na indústria, certo? Que nem o Thiago aí começou na área de manutenção, o Vitinho, o Gandolf na semana passada começou na área de manutenção também. Então, eu acho que não tem uma receita, é tudo de um pouco de cada coisa, né? Igual vocês falaram aí, cada um segue por uma área totalmente distinta da outra, é uma área muito ampla, né? Então, como receita, assim, com algumas dicas eu daria a de
indústria 4.0, inteligência artificial, que está se destacando mesmo, e os itens que são sempre válidos, né? Que nem eu falei na semana passada, nunca vai parar CAD e CAI, nunca vai parar a área de projetos, nunca vai parar a área de gestão, né? Essa parte de ter a ideia do mercado como um todo, né? É muito importante para o engenheiro, né? Tem que saber um pouco de ferramenta ali de administrativa, não tem como. Tem que gostar um pouco dessa área também, nem que seja para administrar o próprio tempo. Então, como se diz, é um pouco de cada coisa. O engenheiro que tem a possibilidade de formar, igual vocês, passando por várias áreas diferentes, vai como se fosse uma caixa de ferramentas. Vai colocando ali, ninguém sabe como vai ser o futuro. Então, no futuro, você pode ter um pouquinho de experiência em cada área para poder, né, fazer a escolha e se dar bem. Acho que é por aí. Isso aí. Muito obrigada, Vinícius. Bom, a gente está quase terminando a live. Eu vi aqui nos comentários que o Gerson não conseguiu enviar o link. Então, por favor, entrem lá no WhatsApp, no grupo da live e dê esse feedback. Da semana passada para essa, já tomamos em conta várias dicas aí, várias coisas que vocês pediram. Então, isso aqui é para vocês, para melhorar o engajamento de vocês na faculdade, para vocês terem um futuro, aí, um pensamento de futuro mais real, né? Na minha época, eu não tive essa oportunidade. Então, por favor, respondam mesmo o feedback, e os ex-alunos também, para a gente ver quem que está aí participando, quem que está disposto a vir aqui, responder umas perguntinhas, fazer essa mesa redonda aqui, que eu acho super, super válido. Tiagão, Matheus ou Ju, não sei se vocês querem falar alguma coisa, deixar algum recado, alguma dica para o pessoal, o que eles podem, né, levar uma mensagem assim que eles possam levar dessa live para a faculdade e realmente se engajar naquilo que gosta, né? Não sei, algo que vocês queiram dizer. Começando com a Ju, então, já que vocês estão brigando. Gente, primeiro ponto, eu entendo a dificuldade do curso de engenharia, não é fácil, não se desmotivem. As pessoas que estão nos primeiros anos da faculdade ainda tá longe de um estágio, tá longe, às vezes, de fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, mas foquem agora nos seus estudos, faça tudo bem feito, se dediquem. Outra, participem dos projetos da faculdade, corram atrás, não esperem professores chegarem para vocês e falar, olha, tá aqui uma oportunidade, você quer? Não, vai atrás dos professores. Às vezes você não passou, vamos supor, num processo seletivo ali do Baja, do Aero, mas vai lá atrás do capitão, da capitã e fala, eu gostaria de ficar como voluntário, gostaria de aprender um pouquinho mais, posso participar? E vão correndo atrás de oportunidades. Façam os cursos que a empresa Júnior vai oferecer, de Six Sigma, CQS, isso vai ser importantíssimo para quem que for trabalhar em indústria, empresa, entender um pouco desse universo. Eu me lembro que uma das perguntas também que vocês tiveram na live passada é se curso EAD vale a pena. Vale a pena sim, gente. Às vezes quem não quer seguir um mestrado e doutorado, faz um curso de especialização, faz um curso de engenharia de segurança no trabalho, faz um curso de perito. Vocês têm várias opções, porque, por exemplo, hoje, concurso público, não tem vaga só para engenheiro mecânico, mas tem vaga também para engenheiro de segurança no trabalho, com bons salários. Então, quer dizer que um curso de especialização vale a pena, sim. É mais uma carta na manga que vocês têm, mais uma oportunidade. Vocês têm que criar as oportunidades de vocês, né? Vão atrás de curso, faz curso online. Já ouvi falar que tem até mestrado online em Harvard, quer dizer, você aqui no Brasil, você pode fazer um mestrado lá, você não precisa estar... Quem fala assim, não vou ter oportunidade de fazer um intercâmbio, não tenho grana, você pode fazer um mestrado à distância. Quem não conseguir fazer um intercâmbio durante a graduação, você tem a oportunidade de fazer isso durante um mestrado, durante um doutorado. Procure empresas que também valorizem isso, empresas multinacionais. Você tem a oportunidade de trabalhar fora, fazer cursos. Então, caminhos existem e são diversos. Cada um vai seguir um caminho diferente. E vocês vão atrás, corram,
e as oportunidades vão aparecendo, com certeza. Quanto mais bem preparados vocês estiverem, melhor. Às vezes a oportunidade não vem no primeiro momento, mas logo mais para frente vem. Tá bom? E estou disponível, qualquer pessoa quiser me procurar, tirar dúvidas sobre os processos seletivos. Quem quiser concurso público, fique de olho, que era uma outra coisa que eu queria falar. Gente, para engenheiro mecânico, tem concurso público excelente, como da Petrobras, perito criminal da Polícia Federal, tem de concurso para oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, EBSER, que é a rede de hospital universitário, tem vaga para engenheiro mecânico, engenheiro de segurança no trabalho. Abram um leque de vocês, tentem todas as possibilidades, tenta mercado de trabalho, tenta concurso, que com certeza vai vir uma hora, vai dar certo e a oportunidade de vocês vai aparecer. Beleza? Muito obrigada pela oportunidade. Matheus, quer deixar o seu recado aí para o pessoal? Bora, vamos lá. Eu acho que, complementando mais do que a Ju falou, é importante a gente estar sempre se movendo, independente do lugar que a gente esteja, seja na faculdade, no estágio, na procura de um estágio, no emprego, na procura de um emprego, porque só assim as oportunidades surgirão. Eu mesmo, como exemplo, apesar de eu estar num lugar bacana, numa empresa massa, eu ainda continuo prestando processo seletivo até para me testar, para saber até onde eu posso chegar, se eu posso conseguir uma oportunidade melhor. Então, acho que isso é fundamental. Igual todo mundo falou, a gente está nós mesmos criando nossas oportunidades, não esperando alguma coisa cair no colo, assim, e virar nossa vida da água para o vinho. Algo que eu acho relevante falar, que eu estava bem pensativo esses tempos atrás, mas com uma experiência que eu passei. Eu estava bastante interessado em partir para o mercado financeiro. O que eu fiz? Me dediquei, comecei a estudar, ler livro, prestar processo seletivo, até que eu fui avançando no processo de trainee de um banco, que não é algo muito fácil de passar, tem muitos candidatos e é bem concorrido. Mas chegando nas etapas finais, eu não avancei no processo, mas eles me chamaram para uma outra vaga. Porém, durante o processo eu percebi que não era algo que eu queria. Então, apesar de ser uma experiência muito positiva, tem que sempre tentar, de não ser uma experiência positiva, porque eu fui reprovado e na outra eu rejeitei, de a gente sempre tirar um proveito da situação, ver que não é algo que a gente quer e mudar nossos rumos. Eu estava traçando um rumo para esse lado, agora eu vou voltar para engenharia, vou tentar buscar o que eu gosto mesmo. E de fato é onde eu estou. Então, tem que estar sempre buscando novas oportunidades e aprendendo. Isso aí, muito bom. Obrigada, Matheus. Valeu, obrigado pela oportunidade aí, por todo mundo, pela presença de vocês. Isso aí, sucesso lá na Bosch. Espero que esse coronavírus aí não impacte o seu futuro lá dentro e que você se desenvolva bastante. Pois é, inclusive a Renault aí, a gente estava com uma dor de cabeça antes do corona com vocês, hein? Sei bem. Sei bem, estou impactada nisso. Vou lavar a roupa suja outra hora, hein? Tiagão, fala aí, uma dica aí para a galera, o que você deixa de mensagem para o pessoal que está aí na faculdade? Você que hoje já é um gestor, já tem que avaliar pessoas, Contrata nós. É isso aí, contrata nós. Eu também. Vaguinha aí, Thiago, para nós, para os brothers. Cara, eu acho que o principal aspecto, gente, é autoconfiança. Isso ninguém vai te dar, ninguém vai te ensinar. Isso tem que vir de você, você tem que acreditar no que você tem a oferecer. E eu vou usar uma frase que eu escutei muito do Vinícius. Quem quer ir para o exterior? O meu sonho é fazer mestrado em outra faculdade. Não existe uma lei da termodinâmica que só eles sabem. Tudo que eles sabem lá, a gente sabe aqui, no curso de engenharia mecânica. Então, você consegue, Na verdade, eu considero, pela minha experiência lá, eu tive a mesma experiência que a Ju, de chegar lá, fazer entrevista com a coordenadora do curso, e ela falar para mim assim, com as disciplinas que você já cursou, você já graduou em engenheiro mecânico pela nossa faculdade há um semestre atrás. Então, porque tinha entrevista, aí ela olha o seu currículo e fala quais matérias você pode escolher. Aí ela virou, olhou e falou, você pode escolher qualquer matéria de qualquer curso. Tiago, isso também foi uma observação do coordenador do curso lá. Falou, nossa, com esse currículo que você já está, de tantas atividades, já está excelente. Porque para eles, assim, eles não têm costume de pegar tantas atividades ao mesmo tempo, né, como nós fizemos. Gera muita coisa.
Exatamente. A gente é bem calejado com relação a disciplinas, e modo como vai acontecer a disciplina, a pressão em cima da gente aqui é muito maior do que tem lá. Então, a gente está muito mais bem preparado para o mercado do que lá, eu considero. Tem alguma diferença de infraestrutura? Tem, mas a dificuldade só te traz mais conhecimento. Porque você vai ter que se virar aqui com algumas coisas a menos, mas você entrega um produto igual ou melhor que lá. Então, se você tem vontade de ir para o exterior, vá. Você quer fazer um mestrado lá? Vai, corre atrás, faz o que a Ju falou, estuda o edital, vê o que tem que fazer, o que você precisa, levanta as coisas e vai. A mesma coisa para a indústria. O Matheus dando show aí, ó, sentou, pegou uma empresa que não tinha um know-how, assim, a turma não sabia como entrar, não tinha como fazer, foi lá, estudou o processo seletivo, prestou, passou e está aí representando a FTM, uma empresa grande, que é a Bosch, muito boa. Então, autoconfiança é o que vai levar vocês aonde vocês querem chegar. Lógico que preparação, estudo, tudo vem junto. Você não vai chegar lá e convencer ninguém falando bobeira. Mas tenha uma base forte, que a UFTM dá isso para vocês. Os professores são chatos porque eles precisam ser. Porque se eles deixarem, a gente não faz nada. Então, é isso aí. Porque se largar, ninguém faz nada. Então, eles têm que cobrar e a gente vai e entrega. E isso forma a gente muito bem. Você pode não confiar que você é um engenheiro. Pô, formei, e aí? O que eu sei? Não sei nada. Sabe sim. Na hora que o bicho pegar, que você começar a olhar e ler, volta tudo na cabeça. Vai lembrar do Vinícius enchendo o saco. Tinha que estudar isso aqui e tal. Vai voltando tudo, você vai saber onde procurar. Rapidinho, você está apresentando um baita projeto para o seu gestor e sendo efetivado. Então, autoconfiança. Confiem em vocês mesmos, se preparem para isso e mete a cara. Isso aí. Para complementar, eu acho que também fica a dica de se autoconhecer também. De saber o que você gosta, o que você quer, ou as suas fraquezas, as suas fortalezas. Não é um clichê perguntar isso durante a entrevista. Realmente, eu acho que faz toda a diferença. A pessoa que está decidida naquilo que quer, que corre atrás, que se desdobra em 500, que participa de muita coisa e realmente conhece aquilo que gosta e que não gosta. Então, acho que para complementar todas essas dicas aí que o pessoal deixou, eu falo que você permita-se participar das coisas e se conhecer dentro e fora da faculdade e se desenvolver a cada dia. Então, muito obrigado aí, Ju, Matheus, Tiagão, por ter participado, compartilhado aí com a galera todo o conhecimento. Vinícius, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pela parceria aí sempre. Estou sempre à disposição. O pessoal que está assistindo aí, estou à disposição também, se alguém quiser saber. Na live anterior, uma pessoa veio conversar comigo sobre a Renault, que tinha muito interesse em ir para lá, gostava da empresa. Estou à disposição, tanto para falar sobre, quanto para ajudar o que eu puder, né? E estou à disposição. Lembrando, então, que na próxima terça-feira tem mais uma live. Logo vão divulgar as próximas pessoas que participarão aqui na terceira live. E aproveitem esse momento, gente. É um momento difícil que a gente está passando no país como um todo, mas aproveitem para acompanhar esse tipo de conteúdo, para se desenvolver, para crescer e buscar um futuro melhor para você. Valeu, Larissa. É isso aí, Lari. Muito obrigada. Obrigada a todos também. Obrigada pelo convite, Vinícius. É um prazer poder também estar contribuindo um pouquinho, né, com a minha experiência. Aí. Pessoal, foi bom demais. Eu tenho a agradecer vocês aí pela disponibilidade. Valeu muito mesmo. Eu acho que vocês falaram muito mais do que eu poderia imaginar e querer que fosse falado aí para todo mundo. Vocês deram um show e espero poder contar com vocês aí mais vezes. Com certeza. Imagina, estou à disposição, gente. Não esqueçam de responder. Todos aí. Não esqueçam de responder o feedback, hein, galera? Todo mundo aí, a gente precisa da opinião de vocês para melhorar e chamar mais gente. Convidem os alunos, os amigos que não participaram dessa e da live anterior. Mostre para ele o que vocês aprenderam aqui, as dicas e tudo mais. E vamos fazer dessa iniciativa algo maior e realmente ajudar
nessa trilha aí que a gente precisa passar durante a faculdade para estar mais preparado para entrar no mercado de trabalho, né? E eu acho que é um planejamento de vocês chamar a galera do empreendedorismo, né? Também. Isso aí. Uma próxima live, acho que vai também somar demais. É isso aí. Boa ideia, Juliana. Só queria falar que quem quiser ajuda com processo seletivo ou quiser saber alguma coisa da Bosch, eu tô aberto aí para qualquer coisa que eu puder ajudar, tamo aí. Isso aí, pessoal. Quem tiver interessado também em estágio na CBA, todo ano tem. São muitas vagas, são muitas áreas. Quem tiver interessado pode me procurar. Quem conhece o Wildo, que é da 02, o da 02, né? 03 ou 4? 03? 03, eu acho. O Wildo é engenheiro júnior de manutenção hoje, na minha vaga. O Wildão tá lá na CBA com a gente, então tá ajudando demais. Cara, hoje, como eu passei por operação, ele é da manutenção e atende as áreas lá, então tô dando graças a Deus que o Wildo chegou lá, ajudando demais a gente. Então pode me procurar, pode procurar o Wildo, quem tiver mais contato com ele, quem quiser saber mais sobre o processo de estágio lá na CBA. Fechou. Obrigada, gente. Vinícius, mais algum recado ou finalizamos por aqui? Finalizamos. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado a todo mundo que participou aí. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau. Sucesso, Falou, gente. Valeu, pessoal. Quarentena. Abraço. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Falou.